Maria, ícone da fé obediente. Essas palavras, elas estão no hoje Papa Emérito Bento XVI de Maria do que o próprio Cristo. Porque Jesus ele já existia desde o princípio, desde a criação. E lendo o Padre Jonas nos leva a refletir que quando Deus cria Lúcifer, o anjo de luz, seria para preparar a terra, todo lugar para o filho dele que viria. Até então, ele já começou a sentir raiva de Deus nesse momento, mas o ápice da raiva do inimigo de Deus foi quando ele escolhe uma mulher que geraria esse filho no seio da Virgem Maria. E para a gente possa compreender esse caminhar da raiva que o inimigo tem da Virgem Maria, eu trouxe aqui uma reflexão, principalmente de um padre exorcista. Eu costumo acompanhar muito o trabalho do exorcismo, porque ele é através do exorcismo, é através do contato ali com a pessoa que você realmente vê que o inimigo ele existe. Porque aí fora a gente ouve falar demais, e aí às vezes as pessoas, muito jovens principalmente, pensam: será que o demônio existe? Será que o demônio não foi criado pela igreja para amedrontar os fiéis e colocá-los sob ali a sua doutrina e amedrontá-los? Será que ele realmente existe? Será que isso não é tudo conversa fiada? E é através de exorcismos que aí ele revela a sua verdadeira face, a face do inimigo. E dentre os... Porque assim, existem... Aí a gente precisa diferenciar uma pessoa que está possessa e uma pessoa que está com problemas psicológicos. Nem todo caso é considerado um caso de possessão. Esse assunto é um pouco delicado, né? Eu só estou tocando ele para a gente poder entrar no tema. E dentre os... Aí os papas eles costumam fazer diversos testes para saber se realmente é um caso de possessão ou se é algo psicológico da pessoa. E um dos pontos que os padres exorcistas utilizam para identificar se é uma real possessão ou não é o ódio que aquela pessoa tem da Virgem Maria. Os demônios eles não querem nem ouvir falar em Maria, porque Jesus é Deus, Filho de Deus, criatura de Deus. Mas a Virgem Maria, ela é uma de nós. Uma filha de Deus, a filha predileta, aquela que foi resguardada do pecado desde a sua concepção. Nós nascemos com o pecado original. A Virgem Maria, ela não veio com o pecado original. A vida dela já é prevista desde Gênesis. Eu li o livro antes de falar assim: Maria, a mulher de Gênesis ao Apocalipse. Porque em toda a Bíblia, ou de Gênesis ao Apocalipse, o nome da Virgem Maria aparece. E para que a gente possa compreender esse ódio que o inimigo tem da Virgem Maria, eu convidaria vocês aqui que tivessem a pegar a Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Capítulo 3, versículo 15. Onde nós vemos a primeira menção da palavra de Deus à mulher. Todo mundo achou? E lá em Gênesis 3, 15 vai dizer: porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Palavras do Senhor, graças a Deus. Veja bem, nesse momento, Deus está falando para a serpente. E aí Deus fala: porém, ódio entre ti e a mulher. E que mulher é essa? Não há outra mulher a não ser a Virgem Maria, aquela que nos traz a salvação. É por meio dela. Então, ou seja,
Aí é revelado claramente o ódio que o inimigo tem para com essa mulher. A Virgem Maria tem uma força no plano de salvação de Deus. Ela nasce, aí nasce a revolta do mal. Travamos uma batalha contra o mal, mas temos Maria conosco. O padre, ainda pegando essa parte de exorcismo e tal, para a gente compreender, o padre Gabriel Amorte. O padre Gabriel Amorte, ele é um dos exorcistas oficiais do Vaticano. Diz que ele já fez mais de 40 mil exorcismos. Ele tem uma experiência tremenda. E há relatos de que ele ouviu de um outro padre as palavras do demônio durante o exorcismo. Ele disse, aí o demônio disse, odeia Nossa Senhora, porque ela é a mais humilde, obediente e pura. E aí a gente começa a entrar dentro do tema quando nós falamos Maria, ícone da fé obediente. Veja que nessa revelação que ele nos traz, por ela ser obediente e humilde, a sua obediência a Deus e a sua humildade. Tudo isso desperta esse ódio por tudo aquilo que ela representa para Deus e para nós. Veja que nós temos uma grande arma, nós temos um grande trunfo em nossas mãos que por muitas vezes nós deixamos de lado. Muitas vezes quando nós falamos, vamos rezar o terço, mas o terço, Mariana, não, vamos fazer da misericórdia. As pessoas, elas não têm esse apego ao terço e principalmente a devoção à Nossa Senhora. Nós precisamos nos apegar a ela, porque nela nós estaremos, como a gente costuma dizer, envolvidos nesse manto. Eu vi esse dia no Facebook uma reprodução sensacional. Alguém deve isso. O artista ele representou o céu, aí ele coloca Pedro na porta do céu, São Pedro, Jesus do lado, aguardando aqueles que chegavam ao céu. E lá no fundo, mostra a Nossa Senhora com uma nuvem, com um terço, fazendo os fiéis subirem através do terço. Aí Jesus fala, são coisas da minha mãe, Pedro. Ou seja, revela muito a grandeza e aquilo que nos traz, que é o terço, a meditação. Quando a gente reza o terço, nós meditamos o Evangelho, a anunciação, os mistérios nos revelam o Evangelho. Automaticamente, quando você reza o terço, meditando os mistérios, você está repetindo o Evangelho. Não é inútil, não é perda de tempo. Não, você passa, imagina, cada vez que você reza o terço, você vai repetindo o Evangelho e aquilo vai ficando impregnado em você. Para você ter uma noção da força que se tem a oração do terço. Sem contar das indulgências que nós recebemos. O Catecismo da Igreja coloca lá no 511, diz assim: Maria tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Veja, Eva, se você inverte, você tem ave. Né? Por Eva, o pecado entra no mundo. Por Maria vem a salvação. Porém, hoje entre a tua descendência e a dela. Nós somos descendentes de quem? De Maria. E nós muitas vezes não temos essa consciência disso. E nos esquecemos da importância que nossa mãe tem para nós. Desde o Antigo Testamento, lá em Isaías 7,14, vai dizer assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Em Isaías, o profeta Isaías já falava dessa virgem. E aí a gente vai, também aqui pegando mais uma referência do catecismo da Igreja Católica, ele também coloca assim: Maria é mãe de Deus, pois Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Muitas vezes é questionado esse título que a Igreja Católica dá para a Virgem Maria como mãe de Deus. Mas ela é mãe de Deus. Jesus, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, nascido no ventre da Virgem Maria. O anjo Gabriel, ele chama ela de bem-aventurada, cheia de graça. Maria, repleta do Espírito Santo, no caso Maria mesmo diz,
Desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas. É isso que Maria responde a Isabel. Me proclamarão bem-aventurada de todas as gerações. Nós somos uma geração que temos que proclamar Maria bem-aventurada. Muitos esquecem que Maria adorou Jesus no seu ventre. Desde o momento da concepção, Maria foi a maior adoradora de Jesus que já existiu. Nenhum outro ser na face da terra adorou tanto Jesus como a Virgem Maria. Veja, a partir do momento que ela passa a ser um sacrário vivo, Jesus passa a hospedar em seu ventre. Ela adorou durante a infância, adolescência, quando adulto. Maria conviveu com Jesus. Às vezes a gente não se apega a alguns detalhes. Mas Maria foi aquela que conviveu durante 33 anos do lado de Jesus. Imagina quanto ela não ensinou Jesus e quanto ela não aprendeu. Mas veja que Maria é uma das que menos fala na Bíblia. Quantas vezes Maria fala? Pouquíssimas vezes. Mas às vezes que ela fala, coisas maravilhosas acontecem e a gente vai ver isso um pouco adiante. Para ter uma noção, os apóstolos conviveram durante 3 anos com Jesus. Foi o suficiente para fazer o que quiseram. Imagina Maria vivendo 33 anos com ele. Então eu convidaria agora. Veja que toda essa missão de Maria não foi tudo lindo, maravilhoso. Naquela época era tudo muito difícil. Ela falar que estava grávida sem ter um esposo era causa de apedrejamento na lei de Moisés. E ainda quando a criança nasce, depois de tudo resolvido, José teve o sonho com Ana, aceitou e tal, ela vai até o sacerdote para apresentar Jesus ao templo, e o que ele fala para ele? Uma espada transpassará a tua alma. Veja que não foi uma vida fácil, não foi uma missão simples que a Virgem Maria teve. Então vamos pegar aqui, se tiver com a palavra, o Evangelho de João 2, de 1 a 5, para a gente começar a compreender essa mulher que ela é citada lá em Gênesis, né? Um episódio muito conhecido, todos já têm ouvido falar, que é o das bodas de Caná. O Evangelho João 2, de 1 a 5. 3 dias depois, celebraram-se bodas de Caná na Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus, e também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a falta do vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disseram. No rodapé da Bíblia ele vai dizer assim: minha hora de fazer milagres ainda não chegou. Contudo, a teu pedido antecipa essa hora. Agora a gente reflete o seguinte: quando Maria chega até Jesus, ele responde assim: mulher, isso não compete a nós. Qualquer outra pessoa na nossa mente falaria: mãe, ainda não é chegada a hora. Né? Porque imagina nos dias de hoje, eu, em vez de chamar minha mãe, chamo de mulher: ô mulher, o almoço está pronto? Não condiz. E aí o padre João, ele fala que ele foi lá estudar se naquela região ali onde Jesus viveu, era costume dos judeus chamar a mãe de mulher, para tentar entender se realmente era por isso que Jesus se refere a mãe como mulher. E não, lá não chama a mãe de mulher de jeito nenhum, é um respeito muito grande. Mas Jesus, ele fala mulher. Jesus, ele atende o pedido de sua mãe, ele chama de mulher porque Jesus, ele conhece mais do que tudo. E ele sabe que era necessário que ficasse registrado a palavra mulher, para que se cumprisse a palavra de Deus. Uma mulher que viria para, lá dentro do Apocalipse, essa mulher, então Jesus deveria dar ênfase a isso, para que a gente possa hoje compreender a grandeza. Veja que esse milagre, que é um milagre antecipado de Jesus, acontece na primeira intercessão da Virgem Maria. Essa foi a primeira vez que ela intercedeu e continua intercedendo até hoje. E a palavra mulher ela vai aparecer novamente, para que a gente possa ainda mais compreender o significado de Jesus chamar mulher, de
que não foi algo desprezando, como muita gente coloca. Você se lembra que quando Maria estava aos pés da cruz, Jesus, dilacerado à beira da morte, já ali aos últimos suspiros de Jesus, ele lá em João 19, 26 a 27, ele diz, novamente, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo levou ela para a sua casa. Agora a gente para refletir. Será que à beira da morte, pregado numa cruz, Jesus ainda se trataria somente falando de mulher novamente? Não é esse o significado. Não é isso que ele quer dizer. Ele fala a mulher para que a palavra se cumpra, para que nós possamos perceber que quando a palavra se refere a uma mulher, não há outra que não seja a Virgem Maria. Ele fala para se cumprir a palavra de Deus. Então muita gente, erroneamente, sem saber interpretar, coloca a palavra mulher como se Jesus a tratasse como uma qualquer. Mas não é isso que acontece. E veja quando ela fala assim, esta te ferirá a cabeça e a serpente te ferirá o calcanhar. O Padre Jonas ele coloca assim, essa ferida no calcanhar de Maria, que é colocado, ele explica que isso vem das pessoas que se dizem cristãos, porém renegam a Virgem Maria. Essa é a grande ferida do calcanhar de Maria, por as pessoas renegarem a mãe do nosso Salvador. E aí a gente prosseguindo com a Bíblia, indo até Apocalipse. O muçulmano enfatizou muito bem, mas as pessoas que não tiverem, lá em Apocalipse 12, 1 vai dizer assim: uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Ela deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Veja que no Apocalipse vem falar dessa mulher novamente, revestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Ou seja, que coroa, quem usa uma coroa, senão uma rainha, não é verdade? Por isso que nós chamamos Nossa Senhora de Rainha, pois ela foi coroada pela própria palavra que nos revela isso. A mulher que vem, a Maria é a mulher que vem de Gênesis ao Apocalipse, isso não há dúvida. Satanás tem ódio de Maria por sua obediência e humildade. Lá em Apocalipse 12, 17, diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Veja que Apocalipse vai dizer que o dragão, que é Satanás, ele declara guerra contra os descendentes dessa mulher. A palavra vai colocar a mulher com essa figura, ou seja, todo aquele que se apega à Virgem Maria, que tem essa confiança de que ela é a medianeira de todas as graças, que ela intercede por cada um de nós, e tem uma proteção muito grande vinda contra o combate contra o inimigo. Lá em 1 Pedro 5,8 ele diz assim: vosso adversário, o diabo, anda em derredor, ungido como leão e procurando a quem devorar. Então, nessa noite, a gente vai refletir o seguinte: será que nós estamos dando a atenção necessária à Virgem Maria? Será que nós estamos, na nossa caminhada, aprendendo com a Virgem Maria? Fazendo, muitas vezes, o que ela fez, que é escutar a palavra de Deus e guardá-la em seu coração? É uma escola muito rica. Se você passa a estudar um pouco que teve de interferência ou de aparição da Virgem Maria na palavra, nós nos enriquecemos muito no nosso servir. A nossa caminhada ela passa a ser mais segura, pois precisamos compreender a beleza, a pureza da Virgem Maria. Então, nesse momento assim, nós possamos repetir no nosso interior, repetir aquilo que precisamos fazer para melhorar. O que posso fazer para ser como Maria? O que posso fazer para ser melhor para Deus? Tenha a certeza absoluta de que hoje você deu cada Deus, cada Jesus na vida desse irmão. Será que nós temos essa segurança em Deus, de que se amanhã todos se forem, nós permaneceremos com a fé? Então é isso.
realmente analisar e passar a vida